Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Então eu já estava no mercado de trabalho há muitos anos, sem ir para a sala de aula, e sentia falta. Foram colegas meus que me indicaram, e foi até incrível para mim, porque abriu as portas para conhecimentos novos que eu não tinha. E esses conhecimentos novos me possibilitaram buscar as respostas que eu queria para a minha pergunta de pesquisa. O segredo do sucesso é gostar do que faz. E, além disso, se esforçar. Você está num ambiente que lhe permite crescer, como um ambiente do mestrado do Sesmac. Pós-graduação Sesmac, a qualidade da maior instituição de ensino superior de Alagoas, dando o upgrade que sua carreira merece. Meu nome é Carla Andréia, sou médica, sou pesquisadora com muito orgulho. E eu fiz o mestrado profissional Pesquisa em Saúde do Sesmac. Pós-graduação Sesmac, fazendo parte da sua carreira de sucesso. Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara na Bodega do Sertão. Eita, bodeguinha boa danada, não é não? Bodega do Sertão, rima com inovação. Inovação é uma palavra que está na ordem do dia. E como está? Todo mundo quer saber de inovação. Aí tem gente que confunde, diz tecnologia da informação é inovação. Não, senhor, não tem nada uma coisa a ver com outra. O fato é o seguinte, nós estamos com dois advogados aqui. A Natália Fernanda, o nome dela é desse tamanho, então eu abreviei para Natália Fernanda Peixoto. Tá ótimo. É? Tá ótimo. Tá bom? Tá. Tudo bem, Natália? Tudo Como bem, vai você? Tudo ótimo. Primeiro eu quero dizer que a Natália, eu estou conhecendo a Natália agora, mas ela entra no meu coração assim, rapidinho, por conta da mãe dela, que é a minha querida Isabel Porto, que é uma pessoa que eu acho que é amada por todo mundo que faz o Tribunal de Contas, por exemplo, todo mundo que a acompanhou e que acompanha o Otávio Lessa. Isabel é uma figura maravilhosa, que a gente ama. Muito obrigada, Geraldo. Nada, obrigada nada, é de propósito. Bom, Natália aqui conosco e conosco também o Gustavo Nobre, que é advogado. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Como vai amigo? você? Tudo bem, meu. Vocês dois pertencem à Comissão de Inovação da OAB. Que inovação, hein? Hein, Natália? Me fale um pouquinho sobre isso. Exatamente. É uma comissão de inovação e tecnologia jurídica. O Gustavo é o presidente da comissão, eu sou a vice. Nós também não nos conhecíamos, nos juntamos com esse propósito comum, que é trabalhar esse ecossistema de inovação em Alagoas. A gente já advoga nessa área e a gente veio explorar esse assunto, trazer esse assunto para os advogados. Inovação é qualquer melhoria que você faz para a vida de alguém, que você traz para a sua vida ou para a vida de alguém, que traz uma transformação disruptiva. Então, assim, inovação e tecnologia é um assunto que a gente não pode fugir de modo geral. Sem dúvida alguma. Em todas as profissões. E a gente teve o apreço de ter esse cuidado de trazer a inovação em pauta para os advogados. A nossa profissão é uma profissão que também precisa se atualizar, se inteirar, né, desse novo assunto, dos conceitos, da nova forma de advogar, e por isso a gente veio agora, nessa gestão, presidir a Comissão de Inovação e Tecnologia Jurídica da OAB. Primeiro um abraço lá para o meu amigo Nivaldo Júnior, né, que teve a clareza, deve ter tido a clareza de dizer, vamos absorver essa ideia. É isso, Gustavo? É isso mesmo. Eu lembro-me quando, na época de campanha, a gente dialogando, e ele falou, Gustavo, olha, esse é um tema que eu quero trazer como uma marca da nossa gestão. E, de fato, eu acredito que a gente conseguiu, né, Natália? Juntar um time excepcional, pessoas que vêm da academia, pessoas que vêm do mercado,
enfim, pessoas que de fato amam inovação e tecnologia. Bom, aí eu pergunto a você, isso também deve mexer muito com os brios de vocês enquanto advogados, quando existe assim tanta, eu não diria repulsa, mas existe tanta revolta de por que o nosso trâmite jurídico é tão lento, por que as coisas ainda não acontecem como deviam acontecer, por que os processos são tão demorados, não é não? Perfeito. E aí a inovação vai cuidar disso. A inovação cuida disso. A gente, em geral, tenta trazer um pouco da tecnologia para desburocratizar os processos. Com certeza. E ela vem justamente para corroborar com esse sentido de trazer e entregar um pouco mais de cidadania à população brasileira, né? A gente vê, enfim, as varas cada vez mais sobrecarregadas. Isso. E a forma como a gente consegue, muitas vezes, solucionar esse problema é com medidas simples, inovadoras, que muitas vezes não demandam muito dinheiro, não demandam absolutamente nenhum esforço sobrenatural, mas que trazem, de fato, um resultado positivo. Eu queria te provocar, Natália, nisso, sobre esse aspecto. Sem dúvida alguma que a tecnologia, a inovação, eles vêm facilitar a vida, não só das pessoas comuns, como a vida das pessoas profissionais que trabalham nesse sentido, não é verdade? Mas até que ponto a tecnologia ela vai utilizar a mente das pessoas também, ou não vai inutilizar a mente das pessoas. Entendeu o que eu estou dizendo? Estou entendendo. Esse assunto é muito debatido entre nós e é um dos assuntos que será debatido na comissão. Porque quando se fala de inovação e tecnologia, alguns profissionais eles veem como uma rival. A tecnologia vai tomar o meu espaço. A inteligência artificial vai... A gente vê notícias nesse sentido de que em todas as profissões, inclusive a dos advogados, que a tecnologia, a inteligência artificial vai substituir o advogado. E aí a gente já veio debatendo na comissão sobre esse assunto, né, Gustavo? Inclusive já tem até artigos que a inteligência artificial ela vem para somar. Aí a gente fala o quê? Que a essência do advogado, que é o ser humano, que é esse tato, nunca vai ser substituída. O que a gente não pode é se tornar tem uma frase da Marta Gabriel que fala assim: para você não ser para você não ser tomado pelo o seu lugar por um robô, não seja um robô. Então, exatamente isso que eu ia dizer. Você não pode robotizar o advogado. Exatamente. Então, assim, se você faz um trabalho padronizado, de copia e cola, sem essa parte diferencial, provavelmente seu lugar vai ser tomado pela inteligência artificial. Claro. E a gente está aqui para discutir esse tema de maneira assim proativa, de maneira de como a gente pode utilizar a inteligência artificial ao nosso favor, no nosso escritório, na gestão do nosso escritório, na OAB, não é isso, Gustavo? Gustavo, sempre deixando para o homem ou para a mulher, para o advogado ou a advogada, a decisão final de qual é o caminho. Perfeito. Eu queria até provocar isso sobre o aspecto da jurisprudência. Sem dúvida é que a falta da tecnologia em diversos campos talvez dificulte aos advogados saberem onde houve jurisprudência sobre determinado assunto, não é verdade? É verdade. E se houver velocidade em tecnologia, você vai descobrir onde ela está com muito mais rapidez e vai poder tomar decisões? Seria isso? Claro, por exemplo? Perfeito. Hoje a gente tem, dentro da OAB, um programa chamado OAB Júris, que ele tenta simular, sob ponto de vista preditivo, não é? Sob ponto de vista preditivo, a entrega de uma inteligência artificial relacionada à parte de jurisprudência. Muito bem. Então, hoje é algo extremamente necessário para a vida do advogado, cada vez mais atribulada, e a gente precisa, de fato, de uma entrega mais rápida e de instrumentos como o OAB Júris, que nos ajuda nessa parte de jurisprudencial. A propósito disso, se a tecnologia chegar a um determinado... Eu estou atacando na jurisprudência, porque a jurisprudência não está nos livros, né? Ela chega aos livros. Exatamente. São exemplos de juízes que resolvem determinadas coisas, não é isso? Isso. E aí serve de exemplo para... Em tal lugar aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se ela, num determinado momento, ela fizer parte de uma engrenagem, ela pode também provocar PECs.
Ou seja, mudar a Constituição sobre determinados aspectos? Olha, a jurisprudência, sim, ela pode trazer, de certa forma, a luz. Não a mudança da estrutura constitucional, claro, mas a mudança do mindset, da mentalidade na qual a gente se debruça em relação ao texto constitucional. Exato. Isso daí essa colocação sua é perfeita. Então a jurisprudência ela serve justamente para isso, para trazer um olhar diferenciado, trazer uma interpretação mais atualizada em relação, enfim, ao contexto, né? Exato. É aquela tal história, Natália, por favor, de você, quando você propõe alguma coisa, você está mais abalizado. Porque a tecnologia trouxe isso para você? Exatamente. É isso que vocês querem? Exatamente. A gente quer discutir vários assuntos, vários aspectos de inovação e tecnologia. Um deles é a inteligência artificial, como o Watson, que é um computador, uma inteligência artificial que faz o papel do advogado, entre aspas, porque ele faz justamente essa triagem de jurisprudência. Qual é a mais atualizada? Quais são as decisões mais favoráveis? Petições. Perfeitamente. E aí, vários escritórios, a gente vê notícias de escritórios utilizando a inteligência artificial e se falam nas demissões. Porque aqueles advogados que seriam para só redigir petição ou só procurar jurisprudência poderiam não estar mais ali trabalhando. E aí, esse é um dos aspectos que a gente vem falar da inteligência artificial, como a gente pode se moldar a tecnologia que está vindo por aí, mas existem outros aspectos também, não só da inteligência artificial, mas na lei de proteção de dados, da abertura dos dados, que a gente fala muito em relação a essa questão da segurança dos dados, dos crimes, dos cybercrimes e outros absolutamente assuntos também. Novo. Absolutamente novo essa questão. Então, as redes sociais, que hoje são habitat de crimes, e que antigamente crimes que não eram julgados pela justiça normal, não eram. Perfeito. E hoje já começa por aí? É por aí. Sem dúvida. E isso que a Natália colocou é extremamente interessante, porque você acaba, de certa forma, abrindo espaço para novos campos. Sem dúvida. O advogado acaba desbravando outros segmentos. E outro detalhe, viu, antes da gente entrar um pouquinho aí nos comerciais, está na hora, não está? Não tá? Pois é. Então, antes de entrar nos comerciais, ainda existe um outro detalhe que se chama o seguinte: a máquina não tem emoção. Perfeito. Não é? E o advogado, ele tem que ter como um dos seus componentes, né? A emoção também. Não é só a razão. Não é? Quantas vezes um advogado criminal, ele pela emoção, ele muda o rumo de uma sentença? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Bota o computador para fazer isso? Não bota, né? Não tem condições. Não tem condições. Não. Muito bem. Então, quando você imagina a inovação, você não imagina o desemprego. Eu não imagino o desemprego. Eu não tenho qualquer dúvida em relação a isso. Obviamente que quem não se atualizar, quem não acompanhar a tecnologia, de fato vai ser engolido. Muito bem. Pela aí sim. Aí sim. Não fique para trás. Especialize-se. Vá procurar informação, capacite-se. Perfeito. Qualifique-se para o mercado. Não é verdade? É isso. E bota a máquina do seu lado. Exatamente. É isso aí. É isso? Você deixa eu ir aos comerciais? Claro. Deixa mesmo? Vamos, já que estamos falando de educação, SESMAC, né? SESMAC, 45 anos de SESMAC aí, vem um vestibular. Até o dia 10, inscrições para o vestibular na área de robótica, na área da tecnologia da informação e também um paralelo de medicina, é o de mediano. Até o dia 10 as inscrições, provas no dia 18 e 19. Não esqueçam disso. Sebrae, ajudando, olha, através começa o microempreendedor e vai até a grande empresa, e o Sebrae ajudando e você ouvindo. Porque se você tiver a capacidade de ouvir, você aprende. O Sebrae está aí para isso. Bodega do Sertão, coisa boa. Voltamos já. Eu acredito que o segredo do sucesso é persistência, é disciplina, é dedicação, é foco. O SESMAC, ele está dentro daquilo que eu penso como uma instituição capaz de dar ao aluno aquilo que ele necessita para se desenvolver. Nós tivemos a notícia de que seriam ofertadas vagas de doutorado e que seria feito com essa universidade lá da PUC, que é muito conceituada,
uma das universidades mais respeitadas no Brasil, e o SESMAC ele conseguiu fazer essa parceria. Pós-graduação SESMAC. A qualidade da maior instituição de ensino superior de Alagoas, dando o upgrade que sua carreira merece. Sem dúvida, ela fez o diferencial e está fazendo o diferencial na vida de todos aqueles que tiveram essa oportunidade. Pós-graduação SESMAC, fazendo parte da sua carreira de sucesso. Vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Pois é, eu quero dar os parabéns nessa volta do bate-papo ao meu amigo Nivaldo Júnior, que é o novo presidente da OAB, sucedendo a minha querida Fernanda Marinella, e já fazendo uma administração boa. E olhe só, já de olho na inovação. E de olho tal que fundou uma comissão, cujo presidente é o Gustavo Nobre, e que está muito bem acompanhado pela sua vice, que é a Natália Fernanda Peixoto. E quantos mais membros? Nós somos, ao todo, 8 membros. 8 membros. 8 membros. Bom, qual foi o primeiro projeto, ou o primeiro passo, ou o primeiro desafio da comissão? O primeiro desafio da comissão está aí nos braços de Natália, que é o OAB Lab, né? O OAB Lab é um evento que a gente vai tentar fazer de maneira bimestral e que tem como escopo aproximar o mercado jurídico da tecnologia e inovação. Então, é esse o escopo do OAB Lab. Que vai ser uma espécie, é um simpósio, é um fórum, um congresso, o que é? Me conta, Natália. Na verdade, a gente, como é de inovação, a gente pensou num formatozinho meio diferente. Olha aí, olha que beleza, vamos lá. E aí, ao invés de a gente fazer um evento tradicional num auditório, a gente quer fazer uma conversa informal aqui, como a gente está com você. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu disse, olha que bacana esse formato de programa. Então, a gente pensou numa coisa assim, chamar os principais expoentes de inovação alagoanos, né, no nosso estado, para falar de inovação e tecnologia aos advogados, para eles irem se ambientando com esse tema, e por isso que chama o OAB Lab, Laboratório de Experiências. Perfeito. Então, seria um encontro mais informal, num ambiente mais descontraído lá na OAB, onde apresentador vai começar a falar sobre o tema e os advogados podem tirar dúvidas. A gente não quer uma coisa assim, esse distanciamento do palestrante com os participantes. Perfeito. A gente quer uma troca de ideia. Exatamente. Um palestrante mediador no meio, fazendo vocês participarem. Agora, eu quero agradecer muito a vocês por terem dado como exemplo esse programa, principalmente quando a gente está falando de inovação. Eu vou dizer por quê. Sabe quantos anos tem esse programa sem parar? Quanto? Dá um chute, você. Uns 15 anos. Você, Natália? 10? 28. 28. Há 28 anos atrás ele foi inovação. Aí o que eu realmente até me surpreendo é que ele continua inovação. Perfeito. Porque você tem que, sabe, as pessoas não custaram a entender. As emissoras de televisão estão começando a entender agora que aquele negócio do engravatado daquela postura aí, a senhora me diga,
pode estar aqui o presidente da República, que eu vou chamá-lo de você. Uhum. Então, é a tal história. Você tem que fazer com que o público se sinta aqui dentro. Exato. E você dentro da casa dele. Então, eu acho que o que você está pensando é maravilhoso, é diferente. Muito obrigada. Onde é o ambiente? Onde vai Será ser? na própria OAB, mas a gente não quer no auditório, não é isso? É isso. A gente vai buscar um espaço lá, mais informal. Tem o espaço das festas lá, né? Isso, Né? para a gente construir. E aí, o evento vai ser no dia 30/5, não é isso? Então, e tem um detalhe especial. Natália, quando pensou nesse evento, ela pensou nos mínimos detalhes ao ponto de termos até uma disposição diferente. Com certeza. Do que, em geral, a gente faz lá na OAB. Eu estava aqui pensando nisso. Vão ser puffs, cadeiras coloridas, para incentivar mesmo a inovação no setor. Maravilha. Tons de inovação. Maravilha. Colorido, vamos para a gente abrir a criatividade, estimular a criatividade. Claro. Né? Microfones sem fio para poder circular, né? Vai para um lado, vai para o outro, faz com que o fulaninho ali que não tem nada a ver entre e diga alguma coisa. E outra coisa que é bacana, que também não deixa de ser uma inovação, é que a gente quer abrir o espaço não só para os advogados. A gente vai, o nosso público que a gente focou são os advogados, que é o público principal. Perfeito. Eu posso chamar assim, público principal. Claro. Que a gente está fazendo esse trabalho em atenção aos advogados, mas a gente vai deixar aberto para o público. É verdade. Então, qualquer interessado que Mas queira tem que ser. participar, que queira se inteirar do assunto, pode estar presente. Mas tem que ser. Eu vou contar um negócio para vocês curioso, tá? Esse negócio de palestra, dessas coisas. Você tem que ter o público na mão. Se você não tiver o público na mão, você está lascado. Aí um dia me convidaram para fazer uma palestra sobre comunicação numa faculdade no interior de Pernambuco, ali na grande Recife. Aí me convidaram e disseram para mim, olha, cuidado, repare bem, minutos antes de você entrar, eu disse assim, cuidado, porque esse daqui é um público que não costuma dar atenção a nada. 600 pessoas no auditório. E você vai para o desafio? Não vou. Me faça uma gentileza. Pegue uma cadeira e coloque ali naquele palco onde eu vou falar, de costas para o público. Como é? De costas para o público, por favor. E um microfone que eu possa segurar, ok? Ok. Aí, quando ele avisou, vai começar, me anunciaram e tal. O pessoal lá conversando de um lado para o outro e tal. Eu fui vagarosamente pisando para ouvir que eu estava pisando. Sentei na cadeira de costas. Quando eu sentei de costas, parou o sussurro. Aí eu peguei a cadeira, falei baixo. Vocês já imaginaram se todo mundo que fosse falar com vocês falasse de costas, que tipo de comunicação eles teriam com vocês? Me levantei, virei a cadeira e falei assim, mas eu estou aí de frente e nós vamos conversar até dizer chega. Muito bacana. Você entendeu? Já foi um início então impactante. É isso que vocês querem fazer. Essa inovação sensacional, o ambiente, entendeu, João Marcelo? As coisas que eles querem fazer, o ambiente com puffs coloridos e tal, e a pessoa circulando pelo meio, muito bom, muito bom. Vamos repetir, OAB Lab. Exatamente. Puxa vida. Outra observação que eu gostaria de fazer é que não é um evento específico, ele não vai só acontecer uma vez e acabar. Muito bom. Isso. Por isso Melhor que ainda. se chama Laboratório de Experiências. A gente pretende ter uma periodicidade de estar dando continuidade. Esse vai ser o primeiro OAB Lab, mas vão ter outros, para a gente sempre estar trabalhando a inovação e a tecnologia no ambiente. Trazendo o que há de mais inovador. Bom. E o ponto que é fundamental é evangelizar o mercado jurídico. Perfeito. A gente precisa, principalmente, tocar o coração ali do jovem advogado que às vezes está alheio a novas tecnologias, a inovação, e que precisa, de fato, se adaptar a esse novo ambiente. Isso aí é fundamental. Não, sem dúvida. Se isso não acontecer, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Não é? E a tal história, a tal ponto que essa nova geração que vocês constituem, ela consiga influenciar a geração mais antiga. E tem um detalhe aí muito importante também.
Em geral, a gente vê grandes escritórios preocupados com tecnologia, preocupados com inovação. Mas a gente não está vendo o advogado que muitas vezes sai da faculdade, mas sem ter essa visão mais ampla. Então, de certa forma, é uma comissão que ela toca também nesse tipo de assunto. Ela traz um pouco do empreendedorismo para a vida do jovem advogado, que muitas vezes não tem um recurso, mas tem o espírito inovador, né, para fazer com que a coisa deslanche. Ou falta coragem de dizer, chegou a hora, chegou a necessidade de mudar. De mudar. E mudar para melhor. Para melhor. Não é? Bom, fora isso, vocês vão apresentar algum tipo, por exemplo, deixa eu falar do Tribunal de Contas. Nós estamos, a menina dos olhos do presidente do Tribunal de Contas hoje é o processo eletrônico. Então, nós estamos em busca da instalação do processo eletrônico nesses 2 anos da gestão dele, para que não haja mais papel. Não vai haver mais circulação de papel. Que é a grande busca hoje dos tribunais de justiça, dos tribunais de contas, de todo mundo, para isso acontecer. O advogado, de um modo geral, principalmente o antigo, não está acostumado com isso. Não está. Não está, e isso também é um ponto que eu acho que a nossa comissão tem que trabalhar. A gente tem que entregar para o advogado antigo também um pouco dessa digitalização dos processos, dos softwares. Tentar indicar para eles quais são os caminhos, o que é que pode ser facilitado no dia a dia dele, na parte de marketing, exatamente, na parte de gestão de processos, na parte financeira, enfim. Tudo isso envolve um pouco de software, um pouco de inovação, um mindset, uma mentalidade um pouco inovadora, mas que, na verdade, vai trazer um ganho, né? Um salto de qualidade de vida, inclusive. Foi muito bom você tocar nisso. Você, Natália, qualquer um responde. Os escritórios de advogados, principalmente dos jovens advogados, eles precisam ser alavancados pela inovação. Eles precisam dar demonstrações a outros escritórios mais retrógrados de que a inovação é importante nesse momento do mundo? Eu acredito que sim. Tem uma frasezinha que ela é bem conhecida no contexto da tecnologia, que a inovação ela não pede licença, ela pede desculpa. Então, a tecnologia ela não pede licença também, ela pede desculpa. Ela entra na sua casa, ela invade seu celular, ela invade sua TV e lá ela se instala. Então, isso também vai ter que ser necessariamente... Mas é preciso que as pessoas se deixem instalar. Exatamente. Porque senão... mais uma vez eu sou obrigado a dizer. No dia em que o computador doméstico entrou na minha casa, e foi logo, isso na meados de 90, por aí, que foi quando realmente entrou o doméstico, eu aposentei as minhas máquinas de escrever. Não me importa a minha idade, eu tenho que inovar. Não importa os 80 anos que eu tenho hoje, eu tenho que inovar. Sempre eu tenho que fazer parte disso. Então, eu acho que o grande trabalho de vocês é esse, colocar na cabeça das pessoas isso, tem que inovar. Tem que inovar. E inovar não tem idade. Não tem. Não é verdade, mesmo. Natália? Não tem idade, não tem cor, não tem raça. Não tem. É tudo isso que o Gustavo falou e a gente quer trazer a inovação e a tecnologia de uma forma positiva para a nossa classe. E vai trazer. Olha, aquele cara que está ali atrás, né? Esse cara é meu filho mais moço. Certo? Doido por isso, doido por inovação, doido por tudo. Designer gráfico, muito bacana. DJ e por aí vai. E me ajuda. Uhum. Ele já disse ali que antes do dia 30 tem que fazer outro programa com vocês. Fechado? Fechado. Combinadíssimo. Combinado? Uhum. Aí nesse próximo a gente pode trazer mais detalhes. Vamos deixar aí o suspense. Da organização. Perfeito. Isso. E depois também vamos recebê-lo depois da lua de mel, né? Muito obrigado, Gustavo. Obrigada muito obrigado, Natália, por vocês terem vindo. Muito obrigada. Nós agradecemos. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, viu, gente? E quando ele manda dizer que quer, encontro marcado. Até lá. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.